Vamos lá. O que é história? À primeira vista, a resposta parece óbvia, né? É o que aconteceu no passado. Simples. Mas e se a história não for algo que a gente apenas encontra por aí, mas sim algo que a gente, de certa forma, cria? É uma ideia bem provocadora. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora, com a ajuda de um historiador chamado E. H. Carr, para tentar descobrir um jeito totalmente novo de olhar para o passado. Para começar, olha só que interessante. Em questão de uns 60 anos, a visão sobre o que é a história mudou da água para o vinho. A gente foi de uma certeza quase absoluta de que era possível escrever a história definitiva para uma convicção de que toda história, na verdade, já nasce com os dias contados, destinada a ser reescrita. O que foi que aconteceu nesse meio tempo para causar uma virada tão grande? É essa questão que a gente vai investigar. Para entender essa mudança toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o século XIX. Naquela época, existia uma verdadeira obsessão por fatos. A ideia era que a história era uma ciência, e os fatos eram como se fossem os átomos da história, puros, objetivos, inquestionáveis. Essa frase de um historiador bem importante, Leopold von Ranke, resume perfeitamente o pensamento da época. A meta era essa. O historiador tinha que ser um observador invisível, quase um espelho do passado. A função dele não era interpretar, era só relatar os fatos exatamente como aconteceram. Era uma busca, sim, por uma objetividade total. E essa filosofia tem um nome, é a visão empirista. A lógica por trás dela é bem simples, na verdade. Os fatos são como pedras, eles existem por conta própria, independentemente da gente. O trabalho do historiador seria, primeiro, coletar essas pedras e só depois, bem depois, talvez, pensar no que fazer com elas. Ou seja, uma separação total entre o fato e a pessoa que narra esse fato. O H. Carr, que é o nosso guia aqui, usa uma metáfora que eu acho brilhante para descrever isso. Ele diz que, para essa visão, os fatos históricos estariam simplesmente ali, expostos, como peixes na bancada de uma peixaria. E o trabalho do historiador seria só o de ir lá, pegar os peixes, levar para casa e preparar. Uma tarefa bem passiva, de pura coleta. Mas será que a coisa funciona assim mesmo? É exatamente aqui que essa ideia começa a fazer água. Porque, se a gente parar para pensar, o passado tem um número infinito de acontecimentos. Quem é que decide quais desses acontecimentos viram fatos históricos e quais são simplesmente esquecidos, deixados para trás? Pensa um pouco nisso aqui. Júlio César cruzando o rio Rubicão. Esse é um fato histórico que todo mundo já ouviu falar. Mas e os milhões e milhões de outras pessoas que atravessaram esse mesmíssimo rio ao longo da história? Por que a travessia delas não virou um fato histórico? Porque só a de César importa? A resposta é reveladora. Porque os historiadores decidiram que aquele momento específico tinha um significado especial. O Carr ilustra esse processo com um exemplo muito bom. Lá em 1850, um vendedor foi morto por uma multidão na Inglaterra. Durante mais de 100 anos, esse evento ficou esquecido, era só uma notinha de rodapé em algum registro antigo. Até que um dia, um historiador encontrou essa nota, pesquisou e usou o caso para fazer uma análise sobre a sociedade daquela época. Foi a interpretação do historiador que transformou um simples acontecimento num fato histórico. Então, o ponto central é este. Os fatos não falam sozinhos, eles são silenciosos. Eles só ganham voz quando um historiador decide dar voz a eles. Isso quer dizer que o historiador não é um coletor passivo, mas sim um selecionador ativo, quase como um guardião que decide o que é digno de ser lembrado e o que não é. Certo. Se a história não é só uma coleção de fatos, o que ela é, então? É aqui que o Carr nos apresenta a sua ideia mais poderosa. Uma ideia que realmente transforma a nossa perspectiva sobre tudo isso. O Carr pega emprestado uma frase do filósofo Benedetto Croce para virar o jogo de vez. Toda história é história contemporânea. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente sempre olha para o passado com os olhos do presente. As nossas preocupações de hoje é que definem as perguntas que a gente vai fazer sobre o ontem. O historiador, como qualquer um de nós, está mergulhado no seu próprio tempo, na sua própria sociedade. Não dá para simplesmente se livrar dos valores, das ideias e das perspectivas do presente quando se olha para o passado. Pensa assim, a história da Revolução Francesa, escrita antes da Revolução Russa, é muito diferente daquela escrita depois. Por quê? Porque surgiram novas perguntas, novas comparações, novas preocupações. E chegamos à definição brilhante de Carr.
A história não é um monólogo do passado para nós. É uma conversa, um diálogo que nunca acaba, um processo contínuo de interação. O presente questiona o passado e o passado ilumina o presente. É uma via de mão dupla, o tempo todo. E essa ideia não vale só para os historiadores. Como indivíduos, sociedades inteiras participam desse diálogo. E o jeito como uma sociedade se enxerga no presente afeta diretamente o jeito como ela vai interpretar a sua própria história. O Carro percebeu que o humor de uma nação, o seu estado de espírito, muda a sua história. Países que sentem que seus melhores dias já passaram tendem a ver o passado com mais pessimismo. Por outro lado, as nações que estão crescendo, cheias de esperança no futuro, olham para o seu passado e enxergam uma jornada de superação, de progresso. Isso tudo nos leva a uma conclusão muito forte. Não existe a história, com H maiúsculo, única, imutável, definitiva. O que existem são histórias, no plural. Cada geração, cada sociedade reescreve a história quando começa o seu próprio diálogo com o passado, a partir do seu próprio presente. Então tá, se a história é assim, tão fluida, tão mutável, qual é o propósito dela, afinal? Pro Carr, a importância da história é fundamental, mas talvez de um jeito um pouco diferente do que a gente costuma imaginar. Para o Carr, o objetivo da história não é nos deixar presos ao passado. Muito pelo contrário. É nos dar o domínio sobre ele. É quando a gente entende de onde viemos que a gente ganha a chave para decifrar o nosso próprio presente. E aqui vem a reviravolta final, a cereja do bolo. Não é só o presente que molda o passado. O nosso futuro também faz isso. Nossas esperanças, nossos medos sobre o que vem pela frente, tudo isso influencia a história que a gente conta sobre de onde viemos. No fim das contas, a história que a gente escreve acaba revelando muito sobre o futuro que a gente quer construir. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a história é esse diálogo contínuo, moldado pelo presente e pela nossa visão de futuro, como é que o nosso tempo, o agora, vai ser visto daqui a 50, 100 anos? Que fatos sobre nós vão ser selecionados para contar a história do nosso tempo? E no final, que história vai ser essa?